Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós recebemos aqui o deputado estadual Alencar da Silveira Júnior, do PDT, que também é presidente do América Futebol Clube. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui ao Café com Política. Prazer recebê-lo especificamente aqui no Mercado Central. Obrigado, eu acho que é bacana isso que a gente viu hoje, a Super no Mercado Central, é um local de tradição e nada melhor do que gente. E também é bem mais fácil de chegar aqui, né? É mais perto para o senhor que normalmente está na Assembleia, que fica aqui do lado, né, deputado? Deputado Alencar da Silveira Júnior, que me surpreendeu, ele veio de azul, mas ele é presidente do América. E eu sou cruzeirense, não posso negar aqui, viu, Série deputado? B, você é Série B. Por enquanto. Porque pode chegar a Série C se continuar do jeito que a coisa tá, viu, deputado? Vai demorar muito. Não tá fácil não, viu? Bom, mas vamos começar falando um pouquinho de futebol, já que eu toquei nesse assunto aqui, antes da gente falar sobre a questão do decreto dos transportadores por frete em Belo Horizonte, dos ônibus, aliás, em Minas Gerais, não em Belo Horizonte. Mas vamos falar um pouquinho de futebol, deputado. O senhor também é presidente do América e agora já existe essa polêmica em torno da volta, não volta de torcida para os estádios. Aqui em Belo Horizonte, a prefeitura já anunciou que não pretende abrir essa brecha. No estado já há autorização em específico para aquelas regiões que estão na onda verde do programa Minas Consciente. Como presidente do América, o que o senhor pensa que seria o adequado neste momento? Eu acho que abrir os jogos, voltar os torcedores com um afastamento, com a devida capacidade inferior nos estádios, eu acho que não vai atrapalhar em nada. Nós tentamos fazer isso no final do Campeonato Mineiro, aonde a gente daria a condição do servidor da saúde, daquelas pessoas já vacinadas, 200 pessoas dessas estarem vendo a final do Campeonato Mineiro, mas a prefeitura e o próprio governo do estado foi contrário naquela hora. Então, entendo que agora, ontem nós vimos uma final na Inglaterra lotado, 90 mil torcedores, mas lá a situação é outra. Eu acho que aqui, devagarzinho, nós vamos voltar. Nós temos conversado isso no colegiado de presidentes, nós temos conversado isso na formação da liga, vendo a preocupação da saúde, a primeira preocupação nossa, mas sem dúvida nenhuma, voltar aos estádios, os torcedores, é importante para o enriquecimento do futebol mineiro, futebol brasileiro. Deputado, como garantir distanciamento nos estádios? A cultura do torcedor brasileiro é uma cultura muito diferente do torcedor europeu, diferente daquilo que a gente viu ontem, por exemplo, na final da Eurocopa. Vamos até lembrar também que nós vimos na final também da Copa nossa aqui no sábado também. Da Copa América. Da Copa América, nós vimos um aglomerado de torcedores ali que foram liberados. Eu entendo que vai ter que colocar regras. No mundo, na vida da gente, tem que ter regras. E as regras são para ser cumpridas. Entendo eu que um estádio, vamos falar de Independência, 25 mil torcedores, 23 mil torcedores. Se você receber 2 mil torcedores ali, resolve ir. Não vai ter problema, não vai ter aglomeração. E vai dar segurança para quem trabalha também, porque nós temos que nos preocupar. Hoje, cheguei no Maracanã, num jogo do América e Flamengo, e lá na frente, na entrada, tinha a câmera, coisa que aqui não tem. Isso aí nós estamos brigando há muitos anos, não só nos estádios, mas também no metrô. Eu entrava e a temperatura, sem ninguém encostar, a temperatura era registrada, a câmera ali, ela fazia um raio-x de tudo dentro do Maracanã. Aqui em Belo Horizonte, nós temos que começar a partir desses princípios. E vai afastar também com essas câmeras, com reconhecimento facial, aqueles que fazem as badernas dentro de campo. Eu tenho certeza que pode voltar. E eu acho que tem que voltar agora de uma maneira diferenciada. Deputado, quero falar agora com o senhor também, agora muito mais como deputado do que como torcedor do América, sobre essa questão do decreto do frete. Foi um decreto que foi assinado pelo governador Romeu Zema no começo do ano, que permitiu com que empresas, por exemplo, como Buser, que fazem um transporte fretado, mas fazendo até linhas mesmo de ônibus para diversas regiões do estado e fora do estado, pudessem operar de maneira legal. Agora o TCE questiona esse decreto, né? E o senhor se mostrou contrário a isso desde o começo. Eu queria saber
o porquê do senhor se posicionar contrariamente a esse decreto que foi assinado pelo governador Romeu Zema lá no começo do ano? Primeiro que o decreto 19455, ele é completamente ilegal. Ele não pode ser dado uma concessão de um transporte que no passado foi vendida para todas as empresas e o Zema está dando de presente para o pessoal do Buser. Logo no início nós já tivemos a oportunidade de falar isso aqui, quando a gente entrou com essa lei para acabar com esse decreto. E eu quero relembrar os amigos da Rádio Super que nós mostrávamos a necessidade naquela hora, por exemplo, de que o próprio Buser, fazendo essas linhas que ele faz hoje, não é circuito fechado, ele teria que dar o passe livre para idosos e o passe livre para deficientes. Um projeto do deputado Alencar da Silveira Júnior que nós brigamos muitos anos com as empresas de ônibus. E hoje eles não atendem isso. E quando eu conversei com um representante da Buser, falei, olha aqui, ó, nós temos que andar, fazer a gratuidade do transporte, e ouvi dele, deputado, vai cuidar da sua vida, porque gratuidade, quem tem que dar é o Estado, nós não vamos dar não. Então aí eu falei, fui cuidar da minha vida. Apresentei no dia 29 de janeiro, salvo engano, esse projeto para rever. Um projeto que mostra que eu estava certo desde o início. E eu quero lembrar, eu não sou contra o transporte do fretamento. Eu acho que nós temos que ajudar, sim, aqueles que geram emprego com o fretamento. Aquele que sai hoje para levar um time de futebol, num jogo de futebol. Aquele que coloca o seu ônibus ser fretado para levar funcionários. Aquele que faz o turismo com o fretamento. Esse eu não sou contra. Aí falava, e a idade do carro? A idade do carro, na minha opinião, tem que andar até na hora que ainda tiver vistoria. A vistoria está ali, está de acordo, o carro está todo redinho, porque tem muito carro antigo de ano, mas novo de conservação, e esse tem que andar. Então, em hora nenhuma, sou contra, sim, o Buser. Não vou aceitar de maneira nenhuma que tentem fazer como fizeram com o governador, que eu tenho certeza absoluta que ele não está sabendo o que ele fez. Porque não vai ser o deputado Alencar da Silveira Júnior que está contestando, não. Nós apresentamos a denúncia e essa denúncia foi acatada pelo TCE, vai ser acatada pelo Ministério Público, vai ser acatada pelo Tribunal de Justiça. Eu tenho certeza disso, porque ela está ilegal. Concessão de transporte foi vendida. Eu votei, no governo Anastasia, foi cobrado, cada linha que está aí, ela foi cobrada, ela foi paga, a pessoa pagou para ela. Então você dá de presente para uma empresa igual a Buser, que coloca, atrapalhando, eu vou falar o seguinte, mas está vendendo mais barato a passagem, está vendendo até agora, porque na hora que colocar o pé, e ali o seguinte, vai dar um desemprego no transporte. Só pegam o filé, vamos lembrar, só pegam Belo Horizonte, Rio de Janeiro, só pegam Belo Horizonte, Valadares, Belo Horizonte, só coisa nesse sentido. Nós temos em Minas Gerais, chama o secretário aqui, 128 cidades sem o transporte. E o que acontece? A população fica penalizada. Então, hoje eles estão falando do quê? O Alencar é contra o fretamento. O Alencar não é contra o fretamento. A Assembleia de Minas não é contra o fretamento. Nós temos que dar condição para esses empresários continuar trabalhando e nós temos que banir definitivamente essa coisa do Buser. Porque hoje o cara pega um carro, ele coloca lá a placa de Buser e sai andando. Quanto é o faturamento desse pessoal? O que eles pagaram por esse trabalho? Não pagaram nada. E o senhor diz do argumento de qualidade, deputado, que algumas pessoas falam em relação ao transporte, digamos, regular, o ônibus da rodoviária e o ônibus do Buser? Eu entendo que a exigência tem que ser feita pelo órgão gestor, pelo DR. Ele tem que fazer a regulamentação, ele tem que fazer a exigência da qualidade. Se não existe qualidade, tem que ser feita. E agora eu quero lembrar para você, as linhas de Valadares para Belo Horizonte não pode sair. Há um ano que elas não saem com 100%.
O governo faz uma lei, vamos fazer. Nós estamos jogando uma partida de futebol, que um time, que é o time das linhas regulares em Belo Horizonte, só pode usar as pernas, e o buzzer pode usar perna, mão, ouvido, mão, pé, tudo. Olha aqui, ó, foi exigido Valadares e Belo Horizonte 25% da frota dos passageiros ali dentro. Você só pode entrar com 25% por causa da pandemia. Depois 50%. Você não pode vir com o ônibus cheio. Em compensação, o buzzer, ele para lá na porta, manda encher. Depois que ele enche, ele vai embora. Ele não cumpre horário. Qual horário? Olha aqui, ó. Eu tenho que trabalhar em Belo Horizonte. Eu moro em Valadares. Eu moro em Montes Claros. Eu tenho um ônibus que sai 6 da manhã, 7, 8, 9, 10. Sai com um passageiro ou com 10. O buzzer não, só sai lotado. Nós não podemos enganar a gente mesmo. Buzzer é uma linha normal. Ele não é um circuito fechado. Fretamento, você sai com os passageiros e volta com os passageiros. Você não tem como colocar o seguinte, você não sai com o mesmo passageiro que vai e volta. Todas essas pessoas que trabalham no fretamento sabem perfeitamente do que eu estou falando. O buzzer não. Aí para lá perto de casa, lá em bairro de Lourdes, para ali, para aqui, e fica dessa maneira. Manda um idoso entrar dentro do buzzer para ver se eles levam. Manda um deficiente entrar dentro do buzzer. A minha briga maior e você, eu digo, acompanhou. Aqui foi essa. Me mandaram eu procurar os meus direitos. E os meus direitos foram procurados. Agora, se tivesse errado, alguma coisa está errada. Alguém está ganhando com isso. Põe na sua cabeça. Por que tanta insistência? Por que o secretário passado do governo não quis assinar esse decreto e pediu conta? Saiu e entrou um agora que assinou o decreto totalmente irregular. E olha aqui, ó. A Assembleia, mais tarde nós vamos votar. Estou pensando ainda. Estou pensando em retirar. Vou conversar com meus pais, vamos retirar. E vamos deixar o Zema. Porque se a Assembleia não fizer a cassação desse decreto, ele vai ter que revocar. Porque está errado. Ele é pontualmente errado. E é contra a lei. Isso dá crime de responsabilidade para o governador de Minas, que criou uma concessão, deu de presente uma concessão, e toda concessão tem que ser feita por lei e tem que ser cobrado. Crime de responsabilidade é pressuposto para impeachment, deputado. O senhor está fazendo alguma referência a isso? Não, eu estou falando o seguinte, a partir do momento que ele vai bancar dessa maneira, eu acho que ele sabe as consequências que ele tá tendo. Será que ele não viu? Será que o Alencar, quando colocou e mandou para o Ministério Público e mandei para o Tribunal de Contas, porque eles não ouviam o que eu falava? E será que o TCE está errado? Uma instituição tão correta e séria como é o TCE, será que eles estão errados de fazer e pedir? Já foi pedido, não foi eu que estou falando, não. Já está ali a determinação para paralisação. E a sugestão para que a Assembleia vote o projeto, cancelando, que o governador vá com o secretário prestar esclarecimento. Eu quero ver esse esclarecimento. Entendo que o governo vai estar numa saia justa agora. Ou vai continuar dando condição, daqui a pouco todo mundo vai querer alguma coisa. E se o Zema, que é o governo que é empresário, ele sabe perfeitamente que era a mesma coisa de falar o seguinte aqui, ó. Você pode explorar o que quiser dentro de Minas Gerais da maneira que você quiser, sem uma regulamentação, sem mesmo uma ordenação no mercado. Quem dá ordem para o buzzer? Quem exige do buzzer horário? Quem exige do buzzer a gratuidade? Quem exige uma coerência e um serviço? Ah, teve acidente do buzzer, teve. E como é que foi? Quem vai pagar esse prejuízo todo? Como é que fica? É isso que a gente fica e deixa a pergunta no ar. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong com a gente aqui, combinado, deputado? Vamos. Para começar, a volta da torcida aos estádios. Com responsabilidade, eu sou favorável. Dívida do estádio Independência com a América.
o governo vai, uma hora nós vamos fechar as contas, ele vai ter que pagar. Transporte por fretamento em Minas Gerais. Sou favorável ao transporte por fretamento e contrário ao engano que está sendo feito de colocar os ônibus falando que é fretamento, mas estão vendendo a passagem. A qualidade do transporte em Minas. Tem que melhorar e com custo baixo. O governador Romeu Zema. É um governador que entendo que vem fazendo o papel do governador, mas tem que ouvir mais a Assembleia de Minas. Ciro Gomes, o nome do seu partido à presidência. Um bom nome, preparado, e vai ser o próximo presidente da República. Deputado estadual Alencar da Silveira Júnior, do PDT, também presidente do América Futebol Clube, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, direto do Mercado Central. Deputado, obrigado pela visita, prazer falar com o senhor mais uma vez. Um abraço, muito obrigado, e é sempre bom estar no Mercado Central e principalmente na Rádio Super. Muito obrigado, deputado.